Fala galera do canal, Jasper Kiyoshi, sou Fernando Kiyoshi e hoje tenho a honra aqui de receber Roberto Franco, Robertinho, do projeto social Superação Escola de Jiu-Jitsu. Mas antes de você falar, já interrompi, cara. Peço que você se inscreva no canal, deixe o like, ative a sineta de notificações, tá bom? Galera, ajuda a gente a compartilhar esse vídeo, comenta aí, vamos fazer o YouTube entregar muito mais esse vídeo aí pra galera, tá bom? Vamos fazer o canal bombar e tamo junto. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da luta? Se inscreve no canal Jasper Kiyoshi. E vamos lá, galera. Tô aqui com o professor Roberto Franco. Ele, além de professor de jiu-jitsu, ele também é diretor de escola, formado em educação física. Se apresenta pra galera aí, Robertinho. Fala aí, galera. Primeiro, agradecer o Fernando pela oportunidade, né, de estar aqui no podcast, no Jaspercast, né? Muito maneiro. Acompanho os episódios aí. Então, me chamo Roberto, trabalho aqui na cidade de Itapetininga. Já trabalhei como diretor de escola também. Agora estou trabalhando como professor mesmo de educação física. E no ano de 2017 dei início a um projeto social aqui na cidade chamado Superação, né? Jiu-Jitsu Educacional. Isso aí, pra quem não conhece esse projeto aí, vale a pena dar uma olhada aí no Instagram. Como que é o Instagram do projeto? É @jiu-jitsu_educacional. Agora já falou que é desde 2017 que tem. Eu já estive lá puxando um treino pra molecada. O projeto é um projeto sensacional para crianças. É só para crianças do bairro da Chapadinha ou é para... Mais de 90% dos alunos são da Chapadinha, né? Mas não é restrito a isso. Tem criança também de outros lugares da cidade. Isso. Agora, daqui a pouco a gente vai falar mais do projeto. Robertinho, eu gostaria que você falasse pra galera aí com que ano que você iniciou no Jiu-Jitsu e o que te levou a praticar o Jiu-Jitsu? Eu comecei no Jiu-Jitsu no ano 2000, ali na academia do Cláudio Ribeiro, né, do mestre Cláudio, que ali é praticamente um templo das artes marciais aqui em Itapetininga. Todo mundo já passou ali, né? Com o professor Paulo Camargo e com o Fernando Kiyoshi, né? Quando eu cheguei lá, o Kiyoshi era faixa azul, o pessoal já competia, eu tinha acabado de chegar. Eu cheguei como muitas pessoas chegaram no Jiu-Jitsu após assistir as lutas do Royce Gracie no UFC, né? Aí vi aquilo lá e tal, aí... Fiquei sabendo que tinha o jiu-jitsu aqui, procurei ali a escola do Cláudio, do professor Paulo, e logo dei início lá. O Robertinho, quando ele começou a treinar, eu tava numa época que eu já competia bastante também, e ele já pegou esse ritmo aí e começou a competir bastante também. E você treinou com o Paulo até que ano, que depois você foi pra Sorocaba? Conta a história aí. Então aí eu comecei a treinar no ano 2000 com o professor Paulo, né? O Paulo era o professor, ele o mestre, né? O cara, o sensei, toda aquela filosofia da arte marcial. Naquela época, o único cara que dava aula ainda era o Paulo em 2000. Era só o Paulo que dava aula, hein? Era o Paulo ainda que dava aula. Mas o Fernando Kiyoshi, ele já tinha ali uma atuação ali no grupo muito importante, né? Que é ele que puxava para os campeonatos, é ele que estimulava a gente a competir, Federação Paulista, e fazia e apoiava, né? O Vileiro. Paulo, o Vileiro. E ali a gente fazia os treinos muito interessantes, né? Pra não dizer outra coisa, que era, como diz aí, selva, né, cara? Então era treino com janela fechada, era treino 1 hora de rola direto, até pedir pra parar. Fora os treinos que a gente fazia na garagem da casa dele, né? Caramba, uma vez, conta a história. Uma vez o Robertinho tomou não sei quantos pontos no meio do dedo, na sola do pé. Se não foi você, não foi? Foi eu. A gente veio treinar aqui na casa dele, festa de carnaval. Escuta essa aí, The Rocks. Festa de carnaval, tava pra ter o carnaval, acho que na noite de carnaval, né? A gente falou, não, vamos dar um treino, né? Na garagem. E depois tinha a festa de carnaval, né? Então eu treinando ali, o meu dedo do pé enroscou no dente do tatame, abriu um rasgo entre os dedos. Acabamos indo lá pro hospital, acho que foram uns 8 pontos de um lado pro outro. Começou em cima, terminou embaixo. E aí o Fernando que me levou e tal, e aí acabou que eu perdi a festa de carnaval. Mas valeu aí. Importante é treinar o jiu-jitsu. A gente tava treinando lá, fazendo um treino bem bacana lá. E fora isso, os treinos da garagem eram as fitas do Passando a Guarda, né? Que a gente ficava assistindo lá. A hora da luta, Passando a Guarda. A luta. Lembro muito disso, suco de laranja com beterraba, que só ele que tinha centrífuga. Então tudo que tinha na época, né, pra acompanhar o jiu-jitsu, fita cassete, caralho, revista. Nessa época era o Joinha, né, que era o cara da Sport TV. Eu falei uma vez pros caras que a gente era fã do Joinha naquela época, o Joinha na hora da luta,
no Passando a Guaira. E em 2020, final de 2020, cara, eu tive um prazer da minha vida. Assim, eu já conheci grandes ícones, né, do MMA. Mas o Feijão, eu tava no Rio de Janeiro, o Feijão me levou na onde? Na casa do Joinha. Ficou eu e o Joinha assistindo. Foi o UFC que lutou o Glover com o Marreta, contra o Marreta. Foi eu, o Feijão, tava o Joinha, tava o Ed. Cara, pra mim foi um sonho realizado. O Joinha, a noite inteira servindo breja pra mim, cara. Ficamos mais bêbado que o Batman. Cara, aí acabou, eu falei, nossa, Feijão, não acredito, cara. Você realizou meu sonho de moleque, mano. Nós era muito fã desse cara aqui. Era um ídolo. E vou te falar uma coisa, às vezes quando você conhece o ídolo, você se decepciona, né? O Joinha é um dos caras mais gente boa, Meu irmão, você vê o jeito que esse cara me tratou na casa dele, meu irmão. Porra, 5 estrelas, mano. Continua a história aí, vai. Interrompa. Bom, então, aí a gente continua, né, treinando aqui em Itapetininga, com o Paulo, com o Fernando, competindo aqui já, eu era juvenil, né? A primeira competição que eu participei foi lá em Bauru, uma Copa Ninico. Lutei no adulto com 16 anos e aí fiz 5 lutas lá, fiquei em terceiro lugar, mas foi um campeonato bem legal mesmo. E aí competimos o Paulista, o Circuito Paulista, que fui campeão juvenil. E aí no ano seguinte, 2001, eu me mudei para Sorocaba, né? Nem queria tanto inicialmente. Aí me mudei em Sorocaba e comecei a treinar lá com o professor Herman. Que também foi muito legal, uma experiência muito positiva, de muito treino. Pra falar a verdade, com o Herman, você acabou tendo a maioria Quanto você tem, pô, eu lembro que quando eu fui treinar com o Herman, pra quem não sabe, cara, o Berquinho hoje eu tenho que essa cara de professor dele aqui, mas ele era vileiro também, bicho, tá ligado? O cara em campeonato, o cara tocava o terror, filho, era bad boy, tá ligado? O campeão, eu lembro uma vez, o mestre, você foi campeão paulista, eu não lembro se foi na faixa branca, daí o mestre Otávio te deu a faixa roxa a faixa azul no ginásio, ou você foi campeão na azul e o mestre te deu a faixa roxa. Foi alguma coisa assim. Então aí eu comecei lá, né, treinar com o Herman, bastante treino, né, treino duro. E como a gente sempre gostou, né, de treinar. E uma coisa que é legal, que a base que a gente teve aqui com o Paulo, com o Fernando, foi muito forte, né? A gente tava comentando agora que os treinos ali com o Paulo era treino muito forte. Tava vindo no caminho, lembrando dos 100 quilos do Paulo, que, pô, esmagar a cabeça ali. Não tinha 16 anos, não pensava nada disso, né, na época. Então esses treinos foram muito positivos pra gente se tornar duro ali, né, no tatame, na competição. Aí lá com o Herman continuei competindo, né, e fui campeão paulista do circuito, na branca, na azul. Aí teve eu não gosto muito de ficar contando história hoje, né, porque às vezes parece que nem é, então até você... Não, mas tem que contar porque, tipo, igual pra você, eu garanto que tem muito aluno seu que não conhece, mas você foi um cara que na sua época, eu lembro, de faixa branca, faixa azul, faixa roxa, você era considerado um fenômeno aqui em São Paulo, que, pô, era difícil alguém ganhar de você na sua categoria, na sua faixa. Igual era vileiro mesmo, bicho. O cara era competitivo, você era bom. E muitas vezes você tá dando óbvio seus alunos lá e eles não estão sabendo disso aí. Pois é, eles não sabem mesmo, nem contam essas histórias aí, né? Mas essa da faixa roxa foi o seguinte. Eu tava lutando o circuito já de azul, ganhando sempre, quase sempre finalizando todas as lutas, peso absoluto, né, na azul. Aí eu cheguei na final de um absoluto azul, e do outro lado da chave tinha um camarada lá, o cara tinha 118 quilos, lembro até hoje, magro. E o cara veio do outro lado da chave quebrando todo mundo, né, cara, na grosseria, truculência. E eu fui pra final com esse cara aí, peso leve, né, 76 quilos. Eu lembro dessa luta aí, dessa final. E aí, rapaz, eu falei, cara, eu vou pra cima desse cara sem nenhuma intimidação, né, falei, mano, eu vou pegar esse cara... Marginalizei. Aí eu lembro, eu fiz 16-0 no cara e ainda finalizei o cara no armlock. E o mestre Otávio parece que ele tinha feito uma aposta ali com alguma pessoa que eu ia ganhar a luta. E aí eu, quando ganhei a luta, ele ganhou a aposta também. Ele pegou e jogou a faixa roxa pra mim lá de cima. Eu tinha 6 meses de faixa azul. Aí no mês seguinte eu fui lutar de faixa roxa já o Campeonato Brasileiro da CBJJ. Fiz 5 lutas, cheguei lá, finalizei 4 lutas. Fui pra final, perdi pro Rômulo Barral de uma vantagem. Não, fala de Rômulo Barral já, pô, na roxa. Na roxa, médio. Pô, que maneiro. Só que eu nem tinha noção do que tava acontecendo, né? Nem onde eu estava, ou, né, aquele... E nem sabia que o Barral ia ser quem virou o Barral. Ele tinha sido campeão. Já foi tentar fazer na roxa, um campeão brasileiro na roxa é pica pra caramba. Tinha sido campeão mundial na roxa, eu também não sabia.
E aí na semana seguinte, a gente foi lutar, semana seguinte, um pouco depois, a gente foi lutar a Copa do Brasil lá no Rio de Janeiro. Foi eu, você, Olha aqui. Eu, você, o Momô e um maluco maconheiro. cara, hein? Verdade, como que era o nome do maluco? Eu não lembro. Lembro quem que era. Eu lembro que os caras nós passando na frente. Nós passando do Celta Preto. Eu não lembro o carro. Passando na frente da personagem. Ô, para aí, Aparecida aí, vamos pegar uns relógios aí. Fala que tomou um caminhão original, meu. Eu acho que não era nem no Rio, acho que era Niterói. Não, esse campeonato brasileiro. Era meio subúrbio, né? Foi lá em Niterói. Eu nem lembro, cara, como que eu fui nesse campeonato. Eu acho que eu perdi, não sei como, mas devo ter perdido, porque eu não tenho muita lembrança disso. Eu lembro da viagem muito. Aí chegou lá na Copa do Brasil, peso médio, roxa também. Fiz umas lutas duríssimas lá, fui pra semifinal. E ganhei de um cara lá, pô, foi duro pra caramba, um cara do Nordeste. Aí a hora que acabou a luta, você veio e falou pra mim, cara, você acabou de ganhar, o cara foi campeão mundial, o cara é duro pra caramba, que não sei o que e tal. Eu falei, pô, rapaz, nem sabia disso. Aí perdi na semi ali, no decisão do juiz e tal, fiquei em terceiro nessa época, né? Aí de Sorocaba, depois disso, eu recebi um convite e fui lá treinar lá pro Roberto Godoy em São Paulo. Que ano foi isso? Isso aí eu acho que é ano 2003 pra 2004, acho que começo de 2004. Aí eu fui de roxa lá pro Roberto Godoy, continuei ganhando os paulistas, fui campeão paulista também. Fiquei lá acho que quase 2 anos treinando lá na Godoy Jiu-Jitsu Clube da época, né? Experiência super legal, treinava lá. Onde é a Academia do Jura hoje, né? Hoje é o templo hoje. Foi uma experiência muito legal também, peguei a marrom lá também, medalhei na CBJJ com a marrom e tal. Aí depois disso, parei de treinar. Que ano que você parou de treinar? Parei de treinar foi em 2006, bem início de 2006. Treinei do ano 2000 até o ano 2005, né? Foi o último ano que eu competi, foi 2005. 2006 você parou? Aí quando você voltou, você tentou, né, nesse daí você falou que voltou, começou o projeto em 2017. Nesse tempo de 2006 a 2017, você tentou voltar alguma vez treinar? Nunca mais, aí eu treinei. Aí tinha um monte de kimono, né, e tal, doei meus kimonos, fiquei só com um kimono que eu tinha lá mais novo, que era também lá do Godoy Jiu-Jitsu Clube, tinha um afeto com o kimono, segurei aquele kimono, e aí o kimono ficou guardado lá uns 13, 14 anos. Desculpe o motivo, eu acho que eu nunca perguntei pra você isso aí, se quiser responder ou não. Teve algum motivo, alguma coisa que fez você parar? Porque, caramba, você era viciado em jiu-jitsu, né, cara? Você era meio, naquela época, você era meio estilo eu, você era meio, jiu-jitsu você não podia, qualquer coisa de jiu-jitsu era febre pra nós, né, cara? Jiu-jitsu o dia inteiro, né, cara, acordava, eu lembro que eu sonhava com jiu-jitsu, né, o Herman falava, tá vendo, falava pros caras, né, o cara sonha com jiu-jitsu, é por isso que ele consegue desenvolver dessa maneira, né, Então eu pensava muito no jiu-jitsu e nunca imaginei na minha vida que ia parar com jiu-jitsu, né, mas eu tive uma lesão na faixa branca ainda. Então eu tinha um ombro que saía do lugar. Saía fora do lugar. Na faixa branca isso começou a acontecer. Aí eu lembro que tinha um figurão do jiu-jitsu na época, né? Faixa preta, já do Ryan Gracie, nem vou falar o nome dele aqui, mas é um cara muito figurão. E eu era moleque, né, cara? Tinha 17 anos, isso daí, né? E aí um dia o cara falou, pô, o ombro nunca fica bom. Eu falei, pô, mas se não der certo no fortalecimento, eu vou operar. Eu, não, eu conheço gente que operou o ombro e tal, e o ombro não fica bom. Aí eu coloquei aquilo dentro da cabeça, né? Como se não ficasse bom. Você deixou te limitarem, porque, pô... E fui empurrando essa lesão, né, cara? Mesmo com essa lesão, eu ainda consegui ser campeão em todas as faixas, consegui ser muito duro. Todas as academias que eu passei, meus parceiros de treino, se perguntar, vai falar, cara, o cara era sinistro. Em todas as academias que eu passei, todo o peso, né? Leve, pesado, pesadíssimo. Mas daí, você desmotivava, às vezes, você tava numa fase boa sua e eu tava perdendo uma competição, ou já tinha lutado, e seu ombro machucava, e daí você... Então, aí tem essa questão do ombro, ela é uma questão um pouco central, né? Mas aí tem outras coisas que pessoais, né? Que englobaram essa situação, que acabei daí parando pro jiu-jitsu. Falei, pô, vou parar com o jiu-jitsu, vou estudar e vou trabalhar. Você começou a fazer faculdade? Eu devia estar lá com 20 e poucos anos, né? Aquela responsabilidade já de maior de idade. Falei, cara, eu vou estudar e vou trabalhar. E deixei o kimono de lado, né? E aí foi o que eu fiz. Aí comecei a fazer educação física, né? Me formei em educação física. Aí na formação da educação física eu falei, pô, aí eu conheci um professor muito bom lá em Sorocaba. O cara é pós-doutor, chama Marcelo Conte. O cara é um papa da fisiologia, né? Do exercício. Conheci, adorei a fisiologia do exercício, comecei a estudar muito.
E aí, pô, reconheci, né? Falei, cara, tudo que esse cara sabe aqui é o que eu precisava quando eu tava treinando, né? De planejamento de treino, de planejamento de carreira, de tudo, né? Que um atleta precisa. Pra ser profissional, né? Naquela época era muito amadorismo, né? Eu falo hoje em dia, Jogou o ombro, pô, quantas vezes machucou o braço e enfia o braço na faixa e treina só com um braço só e treina duro, né? Fiz muito isso, né, cara? E hoje a gente sabe que isso não é uma coisa interessante. Aí eu me formei na educação física, me formando, falei, pô, quero voltar. Formou que ano? Me formei ano 2011. Falei, eu quero voltar com jiu-jitsu, mas trabalhar com preparação física. Vou trabalhar com preparação física no jiu-jitsu. Aí, quando eu comecei a faculdade, eu tive, pô, uma graça, assim, foi uma coisa muito positiva, que hoje ainda mais eu tô reconhecendo, que eu comecei a trabalhar na Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba. Então, eu comecei a trabalhar com crianças especiais, né, uma associação de pais, onde eu fiquei quase 6 anos lá. Então, aí aquilo ali já mudou um pouco a minha perspectiva. Eu falei, pô, acho que eu não quero trabalhar com a preparação física do jiu-jitsu. Tô bem encaminhado aqui, fiz um trabalho bem bacana lá na AMAS com as crianças autistas. Após isso, eu me formei, não tinha lugar para professor de educação física na época na AMAS, já tinha o professor de educação física. E aí eu não queria ficar dentro da sala de aula, comecei com a preparação física de atletas de natação, do Ipanema Clube Sorocaba. Formei lá alguns atletas campeões paulistas lá, competindo com Pinheiros, com SESI, bem forte, né? E nisso também, nesse mesmo ano, eu passei no concurso do Estado de São Paulo. E aí entrei e me tornei professor do Estado de São Paulo em Itapevi. Então eu viajava praticamente todo dia, Sorocaba e Itapevi. Depois disso me transferi para cá, e me casei, tive filhos. Você daí de Itapevi, você conseguiu transferir para Itapetininga ou para Sorocaba? Para Sarapuí. Sarapuí. Aí eu tinha uma casa aqui em Itapetininga, então eu ficava uns dias em Itapetininga e outros dias eu ficava em Sorocaba, quando eu tava no meio do caminho de Sarapuí, né? E aí a minha vida tomou esse outro rumo, né? Eu me casei, aí eu tive meu filho. Aí quando meu filho nasceu, que eu falei, poxa, o que eu tenho para oferecer pro meu filho, né? De melhor, o que eu tenho de oferecer, o que eu posso dar de melhor pro meu filho? E uma das coisas que eu lembrei foi o jiu-jitsu. Falei, pô, jiu-jitsu eu tenho que ensinar pro meu filho. O básico, pelo menos, né? Pelo tempo que eu treinei, pelo que eu consegui aprender do jiu-jitsu, né? Que eu consegui implantar dentro de mim mesmo. Falei, eu preciso ensinar esse moleque jiu-jitsu básico comigo, né? E aí aí tinha o Thomas, né? O Thomas, que meu amigaço desde sempre lá em Sorocaba. Fraquinho o Thomas, né? Pô, fraquinho, né? Cara, é uma montanha, 2 bolas de futsal no ombro, né? E o Thomas sempre pegava no meu pé, né? Falava, poxa, cara, você parou com o jiu-jitsu, tem que voltar com o jiu-jitsu, tem que voltar com o jiu-jitsu. E um dia eu comentei com ele, falei, Thomas, se for pra eu voltar com o jiu-jitsu, vai ser pra eu fazer um projeto social, pra eu poder dar essa oportunidade que um dia eu tive para outras crianças. Talvez uma criança que não consiga pagar uma academia, não consiga comprar um kimono, não consiga entrar nesse universo, né? E aí, eu também combatendo o sedentarismo, né? Querendo fazer alguma atividade e puxando o que eu mais gostei de fazer de esporte, né? Pô, jiu-jitsu. Eu falei, não, então é jiu-jitsu, né? Aí, junto com isso, a minha esposa, ela é do Rio de Janeiro, né? Aí, esse dia foi assim que eu falei, cara, não tem mais o que eu falar que não vou mexer com jiu-jitsu, né? A gente foi almoçar em um clube lá no Rio de Janeiro chamado Clube Paysandu. Quando eu cheguei na frente do clube, eu encontrei com o Rorion Gracie. Só que eu tava numa distância de uns 10 metros dele, né? Eu cheguei, não vi de cara que era ele. Aí, de repente, eu olhei e vi que tinha uma pessoa me olhando, me encarando. Aí eu olhei, falei, cara, é o mestre Rorion Gracie. Aí falei pra minha mulher, falei, pô, é o mestre Rorion Gracie. Ela falou, ele tá olhando pra você. Você conhece ele? Eu falei, imagine, conhece o mestre Rorion Gracie, né? Falei, pô, vou lá cumprimentá-lo, né? Aí cheguei lá pra cumprimentar o mestre, poxa, mestre e tal. Ele falou pra mim, você veio pra almoçar comigo? Aí eu falei, não, eu vim pro almoço da família da minha esposa. Ele, não, então tá promovendo um almoço. Ele tava promovendo um almoço da Dieta Gracie lá no Rio de Janeiro, né? Que bacana, meu. Pois é. Aí eu vim embora com aquele negócio, né, cara? Vim embora, falei, caramba, cara, lá eu encontrei o mestre Rorion, foi uma coisa significante, entendeu? Não foi uma coisa, pô, trombei, o cara passou andando. É um negócio de fã, né? De mulher. E aí, pô, o cara ali se identificou ali também, talvez assim, pela postura corporal, não sei. E aquilo lá mexeu comigo. Falei, não, o jiu-jitsu eu vou arrumar um tatame, vamos colocar um tatame em casa, a gente vai começar a mexer com o jiu-jitsu. E aí vocês já estavam morando aqui em Itapê? Aí já morando em Itapê. Aí eu tinha um amigo, né? Ele tava com um tatame do Herman na casa, sem usar, que ele deu aula em algum lugar e tal.
e já não tava mais lá no Herman, e falou, pô, tô lá com o tatame e tal. Eu falei, pô, vou mandar uma mensagem lá pro Herman. Mandei mensagem pro Herman, tem um fulano lá, um tatame que é seu, posso trazer pra minha casa? Pô, na hora, pode levar e tal. Eu trouxe o tatame pra casa, comecei ali, vestir o kimono, ir com meu filho no tatame, com a minha esposa. Aí logo eu fiz uma especialização em coaching, né? Só que eu não queria trabalhar como coach, né? Eu fiz para o meu próprio direcionamento, né? Profissional. E aí tinha que fazer um TCC. Quando eu fiz o TCC, eu escrevi essa escola de jiu-jitsu social. E aí os professores da especialização gostaram pra caramba. Pô, ficou legal pra caramba. O meu TCC na faculdade, deixa eu lembrar o nome que foi. Não foi jiu-jitsu, foi artes marciais no ensino básico e fundamental das escolas. Agora, Você tava dando aula. eu dava aula em 3 escolas, foi mais ou menos isso aí também o meu TCC na faculdade. Então, aí eu montei esse projeto, gostaram pra caramba, me incentivaram a fazer. E o projeto, assim, né, o que era a diretriz do curso, né, para esse TCC? Você tinha que pensar em alguma coisa que você gostasse muito, que você tenha amor por aquela coisa. Você tinha que pensar que aquela coisa lá que você ia escrever no seu TCC era uma coisa que pudesse ajudar outras pessoas. Porque você estava trabalhando com coaching e bem-estar, né? Eu falei, pô, o jiu-jitsu educacional pra molecada aí mais ferrada que tiver, né? E aí eu escrevi, aí mostrei aí fiquei aquela história, né? Pô, mas onde que eu vou dar aula? Onde que eu vou ter um lugar pra dar aula? Eu queria que fosse lá na Chapadinha, né? Aí um dia eu tava andando de bicicleta com meu filho, ele sentado na cadeirinha, ele era bebê. Aí quando eu tô passando por uma rua lá, encontro uma molecada, devia ter uns 10 moleque. Aí um já xingando o outro, pô, seu FDP, o outro não cala sua boca, o outro, pô, vou dar um soco na sua cara. Aí você falou, preciso ensinar essa molecada a dar uma baiana. Aí eu falei, cara, são esses moleque aí, essa galera que eu... O Brasil, porra. Falei, essa galera que eu quero dar aula, esse pessoal aí, né? Pensei na minha cabeça, passei reto, desci lá pra Lagoa da Chapadinha. Quando eu cheguei lá, comecei lá com meu filho no parquinho, aí eu vejo essa garotada descendo. Falei, pô, cara, agora que esses moleques vão vir aqui, eu com meu filho aqui, os moleques mal educados, já fiquei meio receoso, né, cara? Falei, pô, esse moleque aí... Só que quando os moleques chegaram lá, cara, pô, os moleques vieram conversar comigo, conversar com meu filho, e foram, assim, super educados, nem pareciam que eram as mesmas crianças. E aí eu falei pra eles, falei, ó, se aparecer aqui um professor de jiu-jitsu pra dar aula de jiu-jitsu pra vocês se interessam? Pô, na hora, professor, o outro, não, que eu já treinei Muay Thai, o outro, não, que eu sei jiu-jitsu, tal. Pra onde que vocês moram? Aí eles moravam em um orfanato, lá na Chapadinha mesmo, Vila São Gonçalo, ali do lado. Daí eu falei, pô, aí tava o monitor deles, tava acompanhando eles lá. Aí eu peguei e falei com o monitor, ele falou, não, escreve aí o projetinho e leva lá. Aí eu já tinha o projeto todo pronto, levei lá, todo mundo gostou, porque, pô, imagine só aparecer um professor sem cobrar nada e oferecendo os materiais ainda, né? Aí toparam. Aí eu mostrei esse projeto para um primo, só que era para ele avaliar se ele achava legal, não era para pedir nada. Quando eu mostrei para ele, ele falou, pô, me manda a sua conta aí que eu vou mandar o dinheiro para você comprar o tatame. Até levei um susto, né? Falei, pô, caramba, né, cara? Aí nisso já outras pessoas também a gente já comunicou, outros primos também. Compramos lá, foram 11 kimonos novos e 35 metros de tatame novo também. Tiveram algumas pessoas que eu fui conversar, as caras, pô, tem um kimono lá, tá um pouco rasgado, tem um tatame lá, por que a gente não procura um tatame usado? Aí eu falei, cara, eu quero fazer, se for pra fazer bem feito, entendeu? Quero colocar os moleques pra treinar um tatame novo, um kimono novo. Você já quer mudar, o ambiente, já que as pessoas, que a molecada tá acostumada, né? Você quer Exatamente. mostrar que, tipo, existe uma coisa melhor, uma coisa que você pode ser melhor que... Exatamente, né? Eu venho de escola pública, né? Eu vejo aí algumas situações que eu falei, pô, pra fazer lá eu não quero que seja desse jeito, né? Quero que o moleque pegue um kimono novo, não precisa ser, pô, kimono caro, né? Não, kimono bom. Os primeiros kimonos que a gente comprou foi X-Zen. Kimono bom pra caramba, tem uns até hoje lá inteiro. Aí a gente comprou o kimono, fui buscar o tatame lá em São Paulo e começamos a fazer, cara. E uma coisa muito esse tipo de jiu-jitsu que você tá falando é o que eu sempre gosto de ressaltar, né? A gente fala muito de jiu-jitsu, geralmente as pessoas acham que só competição, é só medalha, é só competição.
esse é o tipo de jiu-jitsu que a gente leva como filosofia de vida, que é o jiu-jitsu que vai melhorar o mundo, que vai melhorar as pessoas, vai mudar a vida das pessoas, né, cara? Pois é, então, aí quando eu comecei, né, a fazer esse projeto aí, eu sempre gostei, né, desde a primeira mês que eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu comecei a comprar a Gracie Mag, né? Então, pô, tinha uma... Cara, eu tenho 3 caixas na minha casa de revista antiga que eu já prometi que eu vou catar e vou trazer aqui. Legal pra caramba. Filha, o tatame, Gracie Mag, Tinha aquela Kiai. Combat Sports. É. Aí então todo mês eu comprava a Gracie Mag. E a Gracie Mag, todo mês ela trazia uma receita da dieta Gracie e trazia algum assunto relacionado à filosofia da família Gracie, né? Porque o mestre Carlos Gracie, grande mestre Carlos Gracie, ele era um filósofo, né? Ele tinha uma visão do jiu-jitsu muito maior do que apenas a luta corporal, né? Então eu já cultivava isso. Aí depois que eu iniciei o projeto, eu comecei a ir atrás ainda mais disso daí, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi comprar um livro do Jigoro Kano, escrito por ele mesmo, né? Aí eu peguei um livro do Jigoro Kano e destrinchei o livro do Jigoro Kano. Aí comecei a entender melhor, né? Então o Jigoro Kano, ele treinou Jujutsu, né? Desde a sua infância, por determinação da família, né? Para que ele fosse uma pessoa mais forte, não só fisicamente, como também emocionalmente, psicologicamente. E quando ele chegou aos 18 anos de idade, ele poderia ser um empresário, ele poderia ser um político, ele resolveu ser um professor. E aí ele resgata, então, o jiu-jitsu, ele teve alguns mestres, né? Então ele forma daí o que chamava daí de Kano Jujutsu, né? Então ele via aquela prática dele como uma potencial ferramenta de educação. Então ele via que qualquer pessoa, desde criancinha até um idoso, se seguisse, né, aquele método do Kano Jujutsu, ela ia ter uma vida melhor, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, né? Então aí eu comecei a tentar puxar por esse lado também para colocar lá na nossa escola, né? E uma das coisas também que determinou isso, a minha esposa, ela é uma super apoiadora. Tá solto o banco, deu um ferro aqui que trava o banco. Foi tranquilo. Legal. Ela é uma super apoiadora desse projeto, né? Desde o início, né? Ela foi quando eu conheci ela, quando eu contei a minha história no jiu-jitsu pra ela e falei que tinha parado de treinar. Ela foi a primeira briga, né? Vocês vão ser carioca. Ela também treinar jiu-jitsu. Eu também treinava jiu-jitsu lá com o Soneca, né? A faixa azul lá. Hélio Moreira. Hélio Moreira. Ah, o pai aqui é uma enciclopédia, verdade? Aí, então, foi a primeira briga que eu tive com ela, foi essa, né? Falou, pô, parou pro jiu-jitsu, né, cara? Não deveria ter parado, né? Mas foi o que aconteceu. Você sabe que o que mais acontece, cara, eu tô dando aula fazem 23, 26, 23, 20 anos que eu dou aula. São pessoas que começaram a treinar comigo em 2003, 2004, 2005, 2006 e pararam. E os caras voltam depois de 15 anos. Os caras falam, por que eu fui parar? Pô, esse negócio só me faz bem, cara. Eu falo pra molecada lá, falo pros meus alunos, falo pro meu filho, eu falo, cara, parar com o jiu-jitsu é uma das maiores burrices que a pessoa pode cometer. Seja a lesão que tiver, seja o que acontecer, vai no médico, trata certinho e continua treinando, né? Mas eu tinha uma cobrança muito grande. Por ser competidor. Competidor. Sim, competidor e campeão, né? Eu tive, assim, eu tenho hoje lá na minha casa, foram 52 medalhas que eu conquistei, são 43 de ouro, né, cara? Então, 52 eventos que eu consegui voltar com a medalha, 43 vezes eu subi no primeiro lugar do pódio, né? Então, isso, querendo ou não, ainda mais quando você ainda é mais imaturo, né? Naquela época é muito mais difícil do que você treinar por hobby, sem um peso em cima. E aí, então, o que foi que essa determinação daí na conversa com a minha esposa, né? Então, pô, a ideia é ir principal para a educação do meu filho, mas a gente não vai pressionar ele para ele ser competidor. Não vai ser uma coisa, não, tem que treinar porque seu pai competia, porque seu pai foi campeão, então agora você vai treinar para ser campeão. Então, isso foi a primeira regra, né, para a gente começar esse projeto, né? O primeiro combinado entre eu e a Raquel. Então, desde o início, assim, a gente vem focando no, lógico, o moleque ficar duro, né? Todas as crianças treinarem, aprender o jiu-jitsu de qualidade. Eu falo, qualquer canto no mundo que você pegar vai ter. Você pode pegar o pior professor do mundo. Se ele tiver 10 alunos lá, ele vai ter 1, 2 que é duro pra caramba. Todo canto você vai achar nego duro de jiu-jitsu. Isso é verdade. Depois que eu comecei o projeto, eu visitei algumas escolas onde eu já treinei e outras que né, a gente acabou tendo amizade.
em todo lugar tem nego duro hoje, né? Até naquele lugar que você sabia, nossa, aquele cara lá só tem, né, cara ruim, picareta. O cara não sabe, mano. Às vezes o professor não sabe dar um armlock, mas o cara... Eu falo assim, né? Às vezes eu vejo o Thiagão lutando no campeonato, o Thiagão fazendo os bagulho, o Japa fazendo os bagulho, eu olho e falo assim... Tá vendo? Eu que ensinei. Não sei fazer, mas eu que ensinei. Eu hoje tô muito nessa aí, cara. Eu vejo a molecada lá arrepiando, falo, caraca, meu, quem quer ser o professor? Esse moleque... Eu acompanho os moleques lá, eu vejo o Marquinho. O Marquinho, eu vejo lá que ele tá com você faz tempinho já, desde... Pô, o Marquinho, ele começou lá em 2018. Quantos anos tá ele? O Marquinho fez 18. Então, daí eu vi que o moleque tá competindo, eu vi que o moleque... Vocês arrumaram um emprego pro moleque não sei se tá trabalhando ainda, mas estava... Então, o Marquinho, assim, ele é um exemplo muito grande pra gente ali do que é o nosso objetivo, né? Assim, primeiro que o Marquinho tem uma estrutura familiar muito legal. Ele tem um pai e uma mãe presentes e super responsáveis, né? Então isso já é um baita de um caminho, né? Baita de um caminho. Eu falo que o alicerce é pai e mãe, cara. Se você tiver um pai com uma mãe e não falo em questão financeira, em questão a estrutura que eu digo é você ter um pai com uma mãe boa, que tem uma cabeça boa, que bem responsáveis. Exatamente. E aí o Marquinho, então, ele já desde o início, ele é um garoto que sempre foi muito comprometido, né? Ele é estudioso, então ele conseguiu entrar ali no Instituto Federal, né? Que só entra aluno com nota alta, né? No ensino fundamental. E o trabalho ele que conseguiu, não foi a gente que conseguiu para ele. Aí ele conseguiu, estava trabalhando, aí ele conseguiu uma bolsa de estudos agora, pela dedicação dele dentro dos estudos, então ele recebe mais com a bolsa de estudo do que onde ele estava trabalhando lá no trabalho pesado, né? Então ele tá agora estudando bastante e treinando, né? Não falta, é um moleque muito comprometido mesmo. Então, isso é muito legal, que isso aí você vê que o resultado que você tinha, que você montou pro seu projeto, eu achei muito bacana o seu projeto, porque assim, a minha vida inteira eu fui meio contra alguns projetos sociais, meio por quê? Porque eu falei assim, pô, eu nunca tive, então eu também não tenho tanta moral pra falar, mas eu nunca fiz, eu falei assim, porque eu não vou fazer se for pra fazer mal feito. Tipo, se for fazer, você tem que ter um acompanhamento com os pais, você tem que ter um acompanhamento de nota, se a criança tá indo bem na escola. Não você ir lá e jogar a criança uma vez por semana, vai se bater e já era. Então isso aí é mostrar que o resultado do projeto do trabalho que você tá fazendo, o Marquinhos, ele é um exemplo do que, pô... Exatamente, ele é um exemplo aí pra todos os outros, né? Hoje ele já é, assim, uma referência pra molecada pequena, né? Então a criançada adora o Marquinhos, né? E alguns outros também que tem lá, também são dedicados. Porque a gente puxa por isso, né? Se o cara começa a querer ser muito mal criado ali dentro, muito rebelde sem causa, né? Eu gosto de falar isso, né? O rebelde sem causa. Porque se o cara for rebelde, mas ele tem uma causa pra ele ser rebelde, né? Uma causa justa, verdadeira, pô, legal, lute por essa causa, né? Mas aquele moleque que não quer estudar, aquele moleque que não respeita o pai e a mãe, ainda chega lá no tatame e quer dar uma de criadão, uma bocudão, né? Ele não se cria por muito tempo, né? Logo ele vai se pichar. Já aconteceu bastante disso lá, de entrar porque, nossa, molecada que piada pra caramba, tá ligado? Não tanto. Mas já aconteceu. Já aconteceu, moleque. Você falou, irmão, ó, é assim, difícil. Aconteceu acho que 2 só até hoje. Quantos anos mais ou menos? 17, 16. Falei, irmão, se for pra desse jeito, você vir aqui, não venha mais. Porque desse jeito não dá, porque já tá dando um mau exemplo para os alunos, aí vem me desrespeitar também, então sem condição. Aí procura a sua turma, porque a nossa turma aqui é do bem. É do bem, a gente tá querendo ser educado, a gente tá querendo pensar aí que no futuro você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar. Então se você não tá nessa sintonia, então não é aqui o lugar, né? Então tem que fazer é igual um radinho, né? Não, aqui então. Não, eu falo pra você porque gente que trabalha com jiu-jitsu fala para raio de louco. Você quer saber, você quer conhecer nego louco, você vai numa academia de jiu-jitsu. Só parece um nego maluco, filho. Mas é legal. Aí tem os que salvam e tem os que não salvam. O legal é que a maioria salva, né? Eu vejo que hoje em dia, assim, tem muitas pessoas que eu conheço, né? Que, pô, jiu-jitsu mudou totalmente a vida da pessoa, né? Essa história que, né, é um bordão, mas é muito verdadeiro, né? Só o jiu-jitsu salva. Isso aí cara, o cara começar a treinar jiu-jitsu numa escola legal, ele vai ser uma pessoa melhor. A pessoa vai ter uma vida. Só que pra isso a pessoa tem que querer ser ajudada, né? Também. Porque eu conheço muitas pessoas, nessa minha caminhada, muitas pessoas que vieram
atrás da academia porque só o jiu-jitsu salva. Ou só o esporte salva. Mas, no final das contas, a pessoa tava querendo mais um refúgio do que se salvar, tá ligado? E aí acaba que a pessoa começa a treinar e depois, puta, desanda. Tive vários aí, tá ligado? Pois é, isso é uma coisa que eu tava pensando hoje, até, pô, da gente comentar aqui, né? Outro dia eu tava vendo um podcast lá do Melk Galvão, né? Aí os caras perguntaram pra ele, né? Falou, pô, mestre, o que é mais difícil pra formar um grande campeão, né? Falando agora aqui competitivo também, embora o molecada que ele forma... Não, e tudo, pessoal, só pegou na caramba. Não dava nem pra acreditar, né? E ele falou, cara, o mais difícil é achar a pessoa que quer pagar o preço. A pessoa que quer estar lá todo dia. E aí não envolve só você ir treinar todo dia, né? Envolve você se alimentar todo dia corretamente, em todas as suas refeições. Envolve você ter o descanso adequado todos os dias. Você deixar de fazer muita coisa, né? Em prol daquele objetivo. Então hoje eu vejo isso. Moleque talentoso tem um monte, cara. Você fala, caramba, meu, se esse moleque treinar, esse moleque vai ficar duríssimo. Quantos talentos já perdeu porque não tiveram foco, né? Pois é. Muito. Cara, pô, você vê na faixa branca, já dá pra ver. Lá já apareceram vários moleques duros. Tem lá os moleques lá, meninas também. Na nossa escola isso é legal de falar, que é praticamente... A molecada tá dura. Aquele dia eu treinei com a maioria lá, com um monte, treinei com um monte. Lá Tudo esperto, molecada. É quase meio a meio de menino e menina, né? Então a gente tem bastante menina lá. Não sei se você vai lembrar, mas eu gosto de fazer a formação. Eu começo com as meninas e depois os meninos. E eu também começo com o menorzinho e vai pro mais velho, né? Então, desde que eu comecei, eu coloquei isso aí. Tive essa ideia, né? Fugir um pouco da tradição, até porque não tem ninguém graduado lá até hoje. Quando a gente ia graduar, chegou a pandemia, agora a gente vai fazer uma graduação agora no final do ano. Mas eu sempre falei, pô, colocar as meninas primeiro, depois eu começo com os meninos, mas os menores, porque uma coisa que eu aprendi no jiu-jitsu e que eu acho, assim, uma regra de ouro, eu falo muito isso desde pro meu filho, para todos os alunos, é você aprender a respeitar o mais fraco, porque é fácil, pô, chegar aqui e, pô, respeitar o Kiyoshi, ser super legal com o Fernando Kiyoshi, com o Thiagão, pô, facinho ser de boa com esses caras, né? E agora pra eu ser legal pra caramba, gente boa, com aquele faixa branca desajeitado que entrou, né? Magrinho, meio bocozão, né? E aí que você vai ver a personalidade da pessoa, né? Então eu aprendi isso no jiu-jitsu. Eu sempre gostei de treinar com todo mundo, mas eu sempre tive preferência de treinar com os caras mais duros. O mestre Paulo veio aqui, cara, e ele falou uma frase que ele sempre falou e que é sensacional. Cara, eu me esqueci a frase. Pessoas fortes. Putz, cara, tem até o corte dele, eu esqueci. Pessoa forte protege outras pessoas. Isso, uma pessoa boa se protege. A pessoa forte protege outras pessoas, tá ligado? É bem legal, bem isso que você tá falando. Pois é, não, o mestre Paulo, ele é super referência pra mim, eu sempre tenho ele assim na minha cabeça, eu sempre comento com você, inclusive. Se não fosse o Paulo aqui, a gente ia saber quando que ia ter jiu-jitsu aqui, sempre tem que ter um louco pra puxar fila, eu falei pra ele. E o jiu-jitsu bom pra caramba, né? Que você vai pegar o Paulo lá aprendendo com o Odair Borges, que foi discípulo do Pedro Emetério, né? 89 ele configurou. E o Pedro Emetério, aluno direto do Hélio Gracie, né? Então, pô, a aula do Paulo, se você pegar aquela aula que a gente fazia, tinha defesa pessoal, queda, todo o jogo de chão. Então, é muito mais próximo do que era o Gracie Jiu-Jitsu antigamente do que você aprende nas academias de Jiu-Jitsu esportivo hoje. Então, o que a gente teve lá naquela época, uma coisa assim, foi uma preciosidade. Sim, pra caramba, porque depois, puta, diluiu muito, virou muito mais competição. A gente foca bem mais pra treino pra tipo de campeonato mesmo, né? Mais pra rola do que pra defesa pessoal. É uma coisa muito importante da gente deixar, né? Um projeto desse que eu achei muito maneiro, até por isso que eu fui. Coisas que eu não acho legais, eu não participo, eu não vou. Então, eu achei muito maneiro. É muito importante saber como é um projeto... que tem patrocinador, é bom sempre divulgar quem são os patrocinadores, quem que ajuda, quem que apoia. Pois é, então, aí essa aí é uma luta grande, né, da gente desde o início. Como você falou aí de projeto social, é uma coisa que eu acho legal de falar também, né? Eu, logo que comecei o projeto, até um pouco tempo atrás, eu achava muito bacana todos os projetos sociais.
o cara vai começar um projeto social lá, pô, legal, se você puder ajudar de alguma forma. Já fiz isso aqui, com alguns projetos aqui. Pô, cara, tem aqui o projeto que eu escrevi, você quer ver e tal, posso te ajudar no que precisar. Concorda comigo que não é todos os projetos Não. que funcionam e tem boas intenções? Que é por isso que eu falo que eu tenho uma restrição, fiquei muitos anos na vida com restrição sobre projeto social, tá ligado? Então, hoje eu tenho uma certa restrição com o projeto. Você fala assim, pô, não é qualquer um que eu acho que pode dar aula pra qualquer coisa. Você tem que ter não digo uma formação, mas você tem que ser uma pessoa de bem. E eu já vi várias pessoas, várias pessoas que não tinham condição técnica e principalmente psicológica pra ter um... Pô, como que você quer educar uma criança se você é mal educado? Como que você quer ajudar Como que você quer ajudar alguém? Eu também penso assim, como que você vai ajudar muita gente se às vezes você tá precisando de ajuda primeiro, tá ligado? Você não tá estruturado para poder ajudar. Exatamente. Então, isso aí é uma coisa que eu tinha visto o Fábio Gurgel falar, né? Que ele não era tão a favor de projeto social. E na época eu achei um absurdo e tal, né? Mas hoje, fazendo o projeto acontecer, eu reconheço dessa forma. Não dá para todo mundo fazer o projeto social, principalmente porque está trabalhando com crianças, né? Você vê aqui que eu contei a história do meu ombro. Pô, vi um faixa preta falar que era super respeitado, aquilo lá, eu internalizei aquilo, peguei aquilo como verdade. Então, muitas vezes, da maneira que você trata, da maneira que você fala com uma criança, um adolescente, você pode influenciar a vida daquela criança, aquele adolescente, por muitos anos, né? Até eu descobri que, pô, fiz uma cirurgia depois de 20 minutos, um corte de 2 centímetros. Você fala assim, pô, ficou bom essa porra. O ombro ficou melhor do que o outro. Aquilo lá não tinha nada a ver com o que o cara falou. Então, trabalhar com crianças e com adolescentes é uma responsabilidade muito grande. Você pode tanto mudar pro bem, como você pode mudar pro lado ruim, né? Não é tão simples trabalhar com projeto social. Nesse sentido, você falou, pô, às vezes nenhuma formação. Deveria ser obrigatório, pô, ter uma formação para trabalhar com criança e com adolescente. Porque, pô, a pessoa pode ter lá 20 anos de arte marcial, legal. Mas e a noção de desenvolvimento motor da criança, desenvolvimento humano, as fases, né, psicológicas que vão se desenvolvendo ao longo dos anos, né, que vai mudando, né? Eu não consigo trabalhar da mesma forma com meu filho que tem 5 anos, do mesmo jeito que eu falo com o Marquinho. Totalmente diferente. Sim. E aí a gente tem que adaptar. Lá no projeto hoje a gente faz um improviso muito legal, né? Você foi lá, gostou pra caramba e todo mundo que vai lá adora, fala, pô, caramba, muito legal o projeto. Mas a gente não tá no modelo ideal, porque o ideal a gente tem que segmentar as salas, né? Então a gente tem que ter a turminha ali menorzinha, a turminha um pouquinho maior. Eu vi que você tá desenvolvendo um trabalho bem legal, acho que foi com crianças com autismo. Isso aí a gente tem que falar. Então, eu queria que você falasse sobre isso, Tá. porque eu acho espetacular. E para trabalhar com isso, cara, eu acho que com certeza a pessoa tem que ter uma formação, tem que ter um estudo para saber o que tá fazendo, porque não é qualquer um que vai poder ensinar. Não. Entendeu? Eu vou chegar nisso agora, então eu vou concluir que você me perguntou sobre o apoio, o patrocínio, a gente fala do autismo, que é coisa muito fina. Então, a gente, né, eu comecei em 2017, 2018 a gente legalizou, a gente fez um CNPJ com uma ONG, né, então uma associação sem fins lucrativos. A gente pode receber verba do poder público, tanto doações de pessoas comuns, também como de empresas, né? Então a gente tem essa legalidade, né? Mas aí na prática isso aí é um pouco mais complexo, né? De você conseguir. A gente, depois de certo tempo, a gente conseguiu um apoio da prefeitura. Hoje lá, por exemplo, o aluguel da gente até 2025 está garantido. Da prefeitura. Da prefeitura, audicionada pelo vereador Dudu Franco. Ah, isso é legal, cara, porque é difícil. A gente sabe como o esporte nas prefeituras é precário no trabalho, né? Então isso aí é... complicado trabalhar com o poder público no Brasil, é muita burocracia, né? Muita coisa complicada. Aí tem uma contrapartida também de alguns amigos, né? Eu gosto, se eu penso, é um time invisível, né? Eu nem vou arriscar falar o nome de todo mundo aqui pra não correr o risco. Cara, eu vejo alguns, eu acompanho, eu vejo que o Neto ajuda bastante vocês. O Gustavo Schimberg. Gustavo, tem o Marquinho Bueno. Ó. Cara, se eu esquecer, a culpa é do Fernando, hein? Não, eu falo que eu já vi e que eu conheço. Às vezes vocês falavam alguns ali que eu não conheço, daí eu não consigo tanto marcar. Os que eu conheço, Tem o Marquinho Bueno, tem o Fábio Saco.
Ô, Marquinho Bueno, pô, Marquinho Bueno já treinou jiu-jitsu comigo. Já. Marquinho Bueno já treinou jiu-jitsu E o comigo. Gustavo também. O Gustavo também. O Gustavo já treinou com o Paulão também. O Paulão também. Verdade, o Marquinho. É. Aí tem os meus primos, que é o César, é o Vitor Hugo, é o Hector, aí tem um pessoal, né, que sempre ajuda, assim, esse pessoal que eu falei, tem o Gustavo Duarte, que é um advogado, que ajuda a gente muito, esse é o pessoal que tá ali mais direto, né, fazendo as ações, né, que são necessárias. E aí tem da ajuda pontual, tem mais um outro pessoal que ajuda, né. Mas ainda assim, a gente ainda não tá de uma maneira sustentável, bem estabelecida, né? Mas pra começar a fazer, tem que estar na guerra. Se você quiser começar só no momento perfeito, fala assim, vou voltar, você nunca vai começar. Não dá. Certo, tem que ir lutando com as armas que tem, cara. A gente já evoluiu muito, né, cara? A gente começou... Cara, não, deixa eu falar. Meu irmão, é sensacional. O espaço de tatame que vocês estão lá, quantos metros quadrados tem? 200 metros de quadrado, louco. Você olha aquilo lá, você deve falar assim, caramba, mano, nós nunca tivemos isso aí, cara. Pois é. E isso eu falo. Mas só vou falar pra vocês, molecada. Deem valor, porque o tatame que vocês têm, o espaço que vocês têm lá, tá ligado? A disposição que o Robertinho tem pra ensinar vocês, pra desenvolver vocês, tanto pra levar, tem bastante molecada que compete. É muito sacrificante, é muito difícil. E é muito difícil vocês terem isso aí, certo? Então se empenhem, galera. Se empenhem, viu? Vocês que são alunos deles, se empenhem, porque, ó, é sensacional o espaço ali de vocês, hein? Isso aí é uma coisa que eu falo pra eles. Falo, cara, vocês nem imaginam o que é esse tatame aqui, entendeu? Tem um tatame desse tamanho, tem um professor todo dia aqui ensinando. Tem aula todo dia lá? Todo dia. De segunda a sexta? Segunda, a gente teve uma época que a gente tava fazendo domingo a domingo. Não dá domingo. Aí você tá lascado. É que eu vou lá com meus filhos, né? Eu gosto de estar lá, né, cara? Pô, pra mim... Não, mas eu também, o Rotinho sabe, né? A maioria dos domingos eu treino, porém, chega um domingo que eu falo assim, eu treino 5 semanas seguidas, 2 meses seguidos, chega um dia e falo, domingo, eu não quero fazer nada esse domingo, daí, pô, daí você tá comprometido, tem que... Aí agora a gente só tá abrindo segunda a sexta e sábado eu tô dando aula pra alguns alunos autistas. Só? Só de segunda a sexta. Então é isso que eu falo pra eles, falo, cara, isso aí vocês têm que... Isso eu tenho que falar pra vocês, que pô, é um baita de um tatame, todo mundo lá, molecada que treina comigo regularmente... Tem moleque lá, média 3 kimonos pra cada um, entendeu? Treinou, vai lavar, vai vir com o kimono limpo no outro dia. Tem moleque que tem 4 kimonos, que é pra ter mesmo a estrutura, o básico. Caramba, tem mais kimono que nós, pô. E um top demais, pô, muito legal, cara. Pô, e um professor pra ensinar o básico ali, bom, cara, entendeu? Que eu tenho esse, pô, tanto que eu treinei, o tanto que eu competi. Outro dia os moleques estavam lá treinando, acho que era até o Marquinho e um outro moleque adulto, né? Aí o moleque encaixou o triângulo, e o moleque não tava batendo, aí falou, pô, professor, tô pegando aqui, não tá encaixando. Aí eu fui lá, olhei, era um negocinho, falei na loja de xizinho, falei, dá uma viradinha aqui. Aí o moleque deu uma viradinha, pum, o moleque bateu, né? Eu falei, é isso daí que eu tenho pra oferecer pra vocês, entendeu? Eu vim aqui ensinar um jiu-jitsu de qualidade, oferecer isso daqui pra vocês. Tem valor, dele dá muito valor pra isso aí. Então aí a gente tá nessa, aí uniformizado, e como você falou outro dia, eu tava com um monte de coisa pra resolver lá do projeto. Falei, Marquinho, puxa o treino aí, começa o treino, eu lá no tatame, lá, só que resolvendo outras coisas, né? Aí peguei o Marquinho dando sequência com outros alunos mais velhos lá. Aí eu sentei no banquinho que tem ali pra assistir o treino, aí fiquei assistindo e tal, né? Aí falei, nem vou entrar mais no tatame, já tá tudo encaminhado, vou ficar por aqui, né? E aí a hora que acabou, cara, o treino, aí fez a formação final, aquela molecada toda de costa pra mim, todo mundo com uniforme igualzinho. Na costa. Bonito, aquele negócio bonito, eu olhei assim, falei, cara, eu nunca tinha visto isso, né, porque eu sempre fico lá puxando o treino, eu nunca tinha tido aquela visão de ver, pô, aquela molecada de 40 alunos lá, enfileirado, todo mundo com kimono uniformizado, pô. Aí, caramba, que da hora mesmo, legal, tá valendo aí tudo. Agora, conta pra nós aí, cara, o que você tá, tô acompanhando lá, tô vendo com as crianças do autismo lá, cara, que trabalho bacana, cara. Pois é, então isso aí é muito legal, cara. Como que abriu essa história pra mim novamente, né? Como eu disse lá, quando eu parei de treinar jiu-jitsu, eu fui trabalhar na Associação de Autistas de Sorocaba. Eu nem sabia o que era autista. Associação, né, lá na época, aquela dificuldade pra conseguir funcionário. E aí eu tinha uma vaga lá, eu tinha acabado de entrar na faculdade e eu fui pra lá. Pra mim, autista era a pessoa, tipo, autólatra, né? Eu não tinha a mínima noção. E aí passei, na primeira entrevista não passei, fiquei decepcionado, depois consegui entrar.
Fiquei quase 6 anos trabalhando lá, dentro da sala. Trabalhei com uns 60 crianças autistas, né? De variadas idades e variados níveis, né? Desde aquele autismo nível 1 de suporte, né? Que chamava de autismo leve, até o severo, aqueles moleque agressivo, violento, né? Então fiquei quase 6 anos lá. Aí, aquela história que eu já contei, fui trabalhar em escola, fui trabalhar com natação, depois comecei o projeto do jiu-jitsu. Aí, pouco tempo atrás, tem um professor chamado Felipe Nilo, não sei se você conhece esse cara, ele lutou MMA lá na Tim Nogueira um tempo atrás. E talvez você saiba quem é, ele é faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu e tal. Aí eu fiz um curso do método Winners Kid, né, que é o Wendel Ribeiro, é o coordenador do Jiu-Jitsu Kids lá em Abu Dhabi. Ele que comanda o Jiu-Jitsu Kids lá, então ele tem um curso que ele apresenta a metodologia dele, quase, sei lá, uns 4 meses de curso, bem legal. Eu conheci um professor que é pai de criança com autismo e também professor para criança com autismo, né? Daí eu falei, pô, caramba, cara, eu já trabalhei, adorava trabalhar com as crianças autistas. Só saí porque não tinha vaga na época lá. Aí entrei em contato com esse professor, ele me indicou o professor Felipe Nilo. O professor Felipe Nilo, quando viu o nosso projeto, pô, o cara achou demais. O cara mandou mensagem pra mim e falou, pô, o cara tá com curso aqui e tal, não sei o quê. Bom, a gente fez 4 cursos, eu, o Marquinho, o Marcelo e a Raquel. Nós 4 nos capacitamos nesse curso dele e eu com essa minha experiência prática, né? No dia seguinte, eu terminei o curso numa quarta-feira. Na quinta-feira, liga uma mulher pra mim. Oi, tal, você que é professor de jiu-jitsu e tal, não sei o que. Eu falei, isso, eu tenho um filho autista, será que ele teria condições de dar aula pra ele? Nos 6 anos de projeto, nunca fui procurado pra dar aula pra uma criança com autismo, né? Lei da atração, você... Aí no dia seguinte, eu falei, pô, não é possível, tal. Eu falei, não, vamos conversar, vamos ver. Aí já combinamos e comecei a fazer essa aula. É o Nicolas, tem 3 meses que ele tá fazendo a aula. E aí, né, fiz um plano de aula, fiz uma coisa bem bacana mesmo, uma avaliação nele e tudo mais. E iniciei. Então, qual que é a proposta com essas crianças, né? A gente trabalhar as habilidades motoras através das fases de desenvolvimento motor, né? Então, a criança de 2 a 7 anos, ela tem que ter as habilidades fundamentais, locomoção, estabilização, manipulação. Então, eu colocar isso dentro do treino de jiu-jitsu e também utilizar as técnicas de luta, né? Para trabalhar o desenvolvimento global do menino, né? Então, por exemplo, alguns autistas apresentam uma característica que eles têm dificuldade no contato visual. Eles não olham olho no olho, né? Então, esse menino mesmo, quando ele chegou lá, pouquíssimo contato visual. Então, desde a primeira aula, formação, olha aqui pro tio, né? Olha aqui para cumprimentar, abaixa da altura dele, toque. E tem alguns autistas que apresentam essa característica também. Você encosta nele, ele tem uma hipersensibilidade, né? Ele já sai, ele fica arredio, ele não gosta daquilo. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar com jiu-jitsu, né? Só que para isso acontecer, é aquilo que a gente estava falando, você tem que ter uma capacitação, uma formação para você trabalhar com aquilo, né? Eu mesmo com essa experiência prática na AMAS de quase 6 anos e com esse curso, eu tô estudando hoje, eu tô estudando mais do que eu estudei na minha vida inteira, né? Porque tô trabalhando o dia inteiro, a hora que eu consigo sentar, eu abro um artigo sobre jiu-jitsu para autismo, educação física para autismo, e aí a gente vai montando, né? E esse menino apresentou-se uma melhora que é assim, é o que... Isso que eu ia perguntar, deu... Cara, tá... Muito resultado? Muito resultado, que até eu fiquei surpreso. E assim, curto espaço de tempo. Em um mês, a mãe dele, pô, me mandou uma mensagem assim, emocionada, falou, Roberto, consegui fazer um passeio com meu filho no shopping. Eu nunca imaginei que ia conseguir fazer um passeio. Olha, que maneiro, cara. Ali dentro desse desenvolvimento global, eu coloco até o exercício respiratório para ele fazer. Então tem lá o grande mestre Orlando Kane, que foi o mestre do Rickson Gracie na Kane Yoga, né? Sim. Então aí, pô, li um livro do cara, tudo que tem dele, palestra e tal, eu fui ver. Eu tenho um exercício muito simples, né, cara, que pra criança, que é o cheirar a florzinha e soprar a velhinha. Então aí você vai ensinando o ciclo respiratório pra criança, e esse ciclo respiratório, ele traz uma organização mental maior, né? Como um fala, pô, você tá muito nervoso lá, quando você uma briga lá, pô, chegou, Fernando, conta também, respira, irmão. Respira pra você se acalmar. Isso funciona muito, isso funciona demais. Então, pra uma criança com autismo,
A mãe dele fala assim, Roberto, agora eu saio com ele. A hora que ele vai começar a desorganizar, Nicolas, cheirar a florzinha e soprar a velhinha. Que legal, mano. Se organiza de novo e vai dando sequência. Fora isso, outras coisas, né? Então, afeto. Então, todo treino, o cara terminou com um hi-fi, né? Toque de mão, dá um abraço aqui no tio. Mesmo no começo ele não abraçava, né? Mas eu ia lá e tal. Abraço aqui no tio. Ó, querido. Sensacional, mano. Agora o moleque abraça. Aí o pai do moleque manda pra mim. Tá demais, o jiu-jitsu tá sendo muito bom. Meu filho, me deu um abraço. Meu filho me abraçou. E agora vocês estão lá tá com uma criança só ou tem mais? Então, eu tô dando aula para 5 crianças com autismo. Você tá fazendo nos domingos? Eu vou dar uma aula hoje, quinta-feira eu consegui montar uma turminha que tem um grau semelhante, tem 3 alunos. Eles conseguem, já é o Nicolas, um outro menininho que entrou também que ele consegue fazer ali em grupo e uma outra menina. Aí no sábado tem um outro menino e amanhã eu vou receber um menino de Alambari que vai vir aqui fazer uma avaliação e eu acho que vai ser bem legal. E todos apresentando melhoras. Cara, que espetacular. Mano, vai ser essa conversa que passou rápido pra caramba, cara. Viu? Espetacular, cara. Espetacular. Eu queria primeiro parabenizar você pelo trabalho. Eu sei o quão difícil é a gente dedicar nosso tempo a alguma coisa e sei o trabalho que é a correria, que é você dar aula também. Tem seu trabalho. Pô, parabéns, cara. O trabalho que você fez. Eu fui lá conferir. Do coração mesmo, achei muito legal. Achei muito legal. Foi um dia que eu voltei falando dos caras do carro, falei assim, ó. Mudei um pouco meu sentimento por projetos sociais, tá ligado? Eu tenho ainda algumas restrições com algumas coisas que eu não concordo, mas eu entendo que o seu trabalho tá sendo muito bem feito ali, cara. Muito bem feito. Parabéns mesmo, cara. Quiser deixar um recado pra turma, deixa o endereço, deixa o Instagram, deixa o... Pô, do que você quiser aí, cara. Bom, primeiro agradecer aí você por E vou trazer mais vezes, viu, cara? Que daí depois a gente fazer mais. É que aqui eu já calculei que quando apaga a televisão já deu 1 hora de conversa, rapaz. Rapaz, caramba. Quanto tempo dele, meu rock? Falei de você. É porque eu liguei a TV antes, deixei ligado por 1 hora, desliga a TV, cara. Tem conversa pra caramba. Né? Bom, primeiro agradecer então novamente. E eu queria muito receber sua visita lá. Já fazia um tempo que eu tava falando pra você, porque eu sei da sua caminhada, né, desde o começo. Aqui o Jiu-Jitsu Itapetininga, desde que começou, eu acompanhei por um bom tempo. Visitei, frequentei academias de alto nível, tive bons professores, bons parceiros de treino, que hoje são ídolos, né, mundiais, alguns que eu competi junto também. Eu queria essa aprovação, né, mostrar para, vem cá, vem ver que é um trabalho legal. Sim. Porque desde o começo a minha ideia continua sendo fazer um trabalho bem feito. Se foi para fazer outro dia, eu falei com a rapaziada, né, falei, se a gente não estiver dando conta de fazer uma coisa bem feita, a gente já tá legal o que foi feito e bora pra frente, que fazer mais ou menos não é a nossa proposta, né? Então a gente tá lá na Chapadinha, segunda a sexta, né? Nosso horário é a partir das 7h30 que a gente começa e termina às 9 horas, 1h30, né? Que a gente fica lá na nossa aula. Nós abrimos... Qual é o endereço? Rua Luiz Valese 292, na rua do Guincho, né, que tem lá no Chapadinha, Congregação Cristã da Chapadinha. Então a gente está lá desenvolvendo esse trabalho todos os dias, desde todo o tempo que a gente está fazendo, dá para contar no dedo os dias que eu não fui, e os dias que eu não fui ou não estava bem, uma questão de saúde ou algum compromisso que não tinha condições, né? Eu sou muito comprometido com isso. Do jeito que eu fui comprometido com a época que eu competia, a época que eu treinava, né? Que eu vestia o kimono e entrava no tatame para treinar. Era um treino duro todas as vezes, então para mim esse projeto é dessa maneira. Então eu tento extrair o meu melhor e colocar o meu melhor ali diariamente. Isso aí. Beleza? Então, muito obrigado pela sua visita aí. Eu vou trazer todo mundo de novo, porque igual eu falei, a gente tem muito mais coisas para conversar, mas aí eu tô dando uma média de 1 hora aí do vídeo aí, mas eu achei que ficou sensacional. Deu para você falar sobre o projeto, para turma ter uma ideia. Quem quiser ajudar o projeto, entre em contato com o Robertinho aí.
certo? Não sei se tá aberto a ajuda, tá? Cara, só pra terminar, então, tá super aberto pra ajuda, a gente tá precisando de patrocinadores, porque a gente quer ir além só das aulas de jiu-jitsu, né? Então eu quero colocar a molecada lá pra ter um reforço escolar, né, cara? Ter uma aula de matemática, uma aula de inglês, para dividir as turmas por idade. Então a gente tem esse planejamento, né? Só que para isso acontecer precisa a gente ter recurso financeiro para fazer isso acontecer. Então a gente está nessa luta aí, apresentando o nosso bom trabalho e nessa expectativa de mobilizar, sensibilizar algumas pessoas que se interessem em ajudar a transformar vidas, né? Que é a nossa cidade, nosso município. Então o recado que fica galera, pratiquem jiu-jitsu, treinem jiu-jitsu. Mudou a minha vida, mudou a vida dele e pode mudar a sua vida e a vida também de quem você conhece e está precisando de mudança, tá bom? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da luta? Se inscreve no canal Jaspion Kiyoshi. Tamo junto. Valeu, Valeu!